Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 1, Vila Coulter, 1899, Ambarino, Garganta da Aranha, Vila Coulter, dentro de uma cabana de madeira dilapidada. Mac, você está se sentindo melhor? Logan Song perguntou a Mac Callander, que estava deitado na cama. Já fazia quase um mês desde que Davey Callander renascera no mundo de Red Dead Redemption. Esse pistoleiro, que originalmente morrera em sua primeira aparição em Red Dead Redemption 2, havia sobrevivido contra todas as probabilidades. Só de pensar no assalto à balsa de Blackwater, Logan Song ainda sentia um arrepio na espinha. Ele sabia que a balsa era uma armadilha da Pinkerton, mas quando se deu conta, já estava a bordo, não havia volta. Felizmente, ele manteve a calma. Logo após o assalto, arrastou Mac Callander para fora o mais rápido que pôde, e essa decisão rápida salvou suas vidas. Mesmo assim, Mac foi baleado durante a fuga. Davey, esse arranhão não vai me matar. Ah, se eu tivesse um copo de uísque agora, eu seria um homem feliz. Cough, cough, disse Mac rindo. Logan Song, ou melhor, Davey respondeu friamente. Começamos bem, mas depois as coisas deram errado. No momento em que embarquei, senti que algo estava errado. Era uma armadilha da Pinkerton, e Dat nos conduziu direto para ela como uma manada de porcos burros. Se eu não tivesse reagido rápido, teríamos morrido ali. Viu? Eles estavam com as metralhadoras Machine prontas. A expressão de Mac escureceu ao ouvir falar da metralhadora Machine. Ele confiava na sua mira, mas contra uma metralhadora pesada como aquela, até o melhor revólver era inútil. Pelo menos vivemos para contar a história, não é? Disse Mac com um lampejo de gratidão nos olhos. Davey assentiu com a cabeça e não disse mais nada. Após o assalto fracassado em Blackwater, o líder da gangue, Dat, conduziu os remanescentes destroçados em uma retirada sombria para evitar a captura e acabou aqui. Dat havia enviado John e Micah Bell para explorar a área, mas como eles não retornaram, ele levou Arthur Morgan para procurá-los pessoalmente. Um alarme soou do lado de fora. Ei, alguém está vindo. Davey respondeu ao chamado e, em seguida, empurrou a porta da cabine. Uma rajada de frio cortante invadiu o local, despertando-o completamente. Do lado de fora, Lenny estava de pé com a arma em punho, tenso. Quando viu Davey sair, relaxou visivelmente. Davey sacou o revólver e ficou ao lado dele. Em meio à neve que caía, 3 cavaleiros foram surgindo aos poucos, cavalgando lentamente pela tempestade. Parece holandês, disse Lenny, aliviado. Ei, pessoal, venham rápido, o Dat voltou. Dat chegou ao acampamento e dirigiu-se ao grupo reunido. Micah encontrou uma fazenda, mas ele não foi o primeiro. Cole O'Driscoll e seus homens chegaram lá antes de nós. Encontramos alguns dos homens deles lá, mas claramente há mais. Alguns estavam explorando o trem. Ozia Matthews acrescentou. Isso não é uma boa notícia, Dat. Sim, mas é assim mesmo, disse Dat. Um homem alto e corpulento, com cabelos loiro claros, barba cheia e olhos verdes, desmontou atrás de Dat. Era Arthur Morgan. Encontramos alguns suprimentos cobertores, um pouco de comida, e a pobre Sadie Adler. Senhorita Tilly, senhorita Karen, por favor, ajudem a aquecê-la e deem-lhe algo para beber. Sadie Adler, tudo vai ficar bem. Você está segura agora. Arthur parecia exausto enquanto observava Sadie sendo levada por Tilly e Karen. Não durmo há 3 dias. Preciso descansar, murmurou ele. Davey observava Sadie de perto. Mais tarde, ela ficaria conhecida entre os jogadores como a viúva durona, mas naquele momento, ela era simplesmente uma mulher que acabará de perder o marido. E aí, Davey, como vai o Mac? Perguntou Dat ao se aproximar. Dentro da gangue Van der Linde, o topo da hierarquia era composto por Arthur e os irmãos Callander. Era por isso que Dat não havia levado Arthur para o assalto à balsa de Blackwater. Em termos de habilidade geral, os irmãos Callander agora superavam até mesmo Arthur. Eles eram a principal força de combate da gangue. Ele tem sorte de estar vivo. Dê um tempo, e ele estará de pé novamente, disse Davey calmamente. Ele sabia que não era a hora de arrumar briga com Dat. Davey, o acampamento está ficando sem comida. Quero que você cuide disso, disse Dat. Davey recusou. Dat, o Mac é meu irmão. Ele ainda está de cama, e eu não estou com a cabeça no lugar para caçar. Talvez o Arthur possa ir. Até então, os irmãos Callander sempre haviam se encarregado da caçada da gangue e nunca falharam. A ideia de que eles eram gêmeos fez a carranca de Dat suavizar um pouco. Certo, vou seguir sua sugestão desta vez. No dia seguinte, John ainda não havia retornado. Abigail pediu ajuda a Arthur. Arthur e Javier encontraram John, que havia sido atacado por lobos e estava com cicatrizes por todo o rosto. Davey já não se importava com os assuntos do acampamento, sua mente já estava em como sair dali. Deixar a gangue Van der Linde era inevitável, ficar com Dat só o levaria à ruína, mas a questão era quando partir. Dias depois, Dat descobriu a localização do acampamento dos O'Driscoll e preparou-se para atacar. Davey recusou novamente, alegando seu dever de cuidar de Mac. Davey, talvez você não devesse falar assim com o Dat, disse Arthur quando se despediram. Naquela altura, Arthur ainda idolatrava Dat. Arthur, você sabe que o Mac é meu irmão. Eu tenho que cuidar dele, respondeu Davey. Arthur não pôde discordar. O ataque de Dat correu sem problemas. Os soldados de infantaria dos O'Driscoll não eram páreo para Arthur e o bando. Eles conseguiram informações detalhadas sobre o plano de Cole para assaltar o trem e apreenderam a dinamite. No caminho de volta, encontraram um dos homens de Cole.
Arthur o capturou vivo, que era Anduf, que mais tarde perderia a cabeça. De volta ao acampamento, Dat planejou deixá-lo morrer de fome para que confessasse. Passaram-se várias semanas. Os ferimentos de Mac haviam cicatrizado e Davey não podia mais se esquivar do dever de caçar. Os irmãos Calander voltaram a fornecer comida para o acampamento. Recém-chegados de uma caçada, os irmãos encontraram Dat discutindo com Ozia. Por que estamos fazendo isso? O tempo está melhor, podemos ir embora a qualquer momento, disse Ozia. Pensei que devêssemos manter um perfil discreto. Ozia, um ancião sênior e um dos membros mais importantes da gangue Vanderlinde, sentiu a autoridade de Dat vacilar diante de suas palavras. O que você quer que eu faça, Ozia? Dat parou e o encarou. Sob aquele olhar, Ozia suavizou o tom. Eu só não quero que mais nenhum de nós morra, Dat. A voz de Dat se elevou. Nós não morremos. Olha, eu não morri, você não morreu, Arthur, os irmãos Calander. Estamos todos aqui. Mas precisamos de dinheiro. Muito dinheiro. Tudo que tínhamos está em Blackwater. Você quer voltar para lá? Não, disse Ozia. Escuta, Dat, não estou tentando te contradizer. Só quero seguir o plano, ficar na minha por um tempo e depois voltar para o oeste. Mas agora você quer assaltar um trem. Capítulo 2. Ensinando uma lição ao Mac. Levíticos Corval não é um sujeito qualquer. Ele é um magnata ferroviário de sucesso, um comerciante de açúcar e um barão do petróleo. Oséias se pronunciou, expondo o que sabia e demonstrando preocupação. Dat deu de ombros. Que bom. Parece que ele tem muitos objetos de valor que valem a pena levar. Muito bem, senhores, vamos bolar um plano para ganhar dinheiro. Podemos partir amanhã. Dat não deu mais atenção a Ozia e começou a organizar os detalhes do assalto ao trem naturalmente. Combatentes experientes como os irmãos Calander fariam parte do plano. Mac Calander animou-se. Passei dias deitado na cama, sinto que estou enferrujando. Davey sentia uma mistura de irritação e resignação em relação ao irmão. Os gêmeos Calander sempre foram criminosos, era da natureza deles. Certo, vá se preparar. Vou falar com Ozia, disse Davey, dispensando Mac e indo para o lado de Ozia. O rosto de Ozia estava contorcido de preocupação. Você não apoia minha ideia, apoia, Davey? Perguntou ele, supondo que Davey tivesse vindo para discutir. Afinal, os irmãos Calander geralmente queriam ação. Não, Ozia. Concordo com você. Agora não deveríamos estar assaltando o trem de um magnata. Isso só piora a nossa situação, disse Davey, balançando a cabeça. Ozia pareceu surpreso. Não esperava que Davey concordasse com ele. Você tem razão, Davey. Devemos manter um perfil discreto. Se não fosse por essa nevasca, nunca teríamos escapado dos Pinkertons. Seria uma tolice atrair a ira de Corval. Se nossas identidades forem reveladas e ele se aliar aos Pinkertons, estaremos em sérios apuros. Davey prosseguiu. Dat acha que podemos culpar a gangue O'Driscoll, mas isso é muito arriscado. Os Pinkertons já estão de olho em nós. Dat está subestimando-os. Se os agentes da Pinkerton rastrearem isso até nós, Corval pagará de bom grado uma fortuna para nos ver capturados. Um único trem não é muita coisa para Corval, mas ele gastará o que for preciso para salvar as aparências. A preocupação de Ozia aumentou. Ele já conseguia imaginar o quão encurralada a gangue poderia ficar. Mas os holandeses não vão aceitar isso. Nem mesmo se o plano for tão ruim assim. Você, Davey, pensei que você seria o que estaria louco para assaltar o trem, disse Ozia com um suspiro, e então se virou para Davey curioso. Davey deu um sorriso irônico. São os Pinkertons. Você sabe que eu e o Mac já fizemos muitos trabalhos, mas nunca ousamos provocar os Pinkertons. Agora eles estão na nossa mira. O caso Blackwater foi uma armadilha da Pinkerton. Conseguimos sair, mas fizemos os Pinkertons passarem vergonha. Eles vão ficar ainda mais furiosos por causa disso. Não quero provocá-los. Ozia assentiu com admiração. Davey, você tem razão. Pinkerton é um grande problema para nós. Eu entendo por que Dat quer assaltar o trem. A perseguição constante deixa todo mundo à beira de um ataque de nervos. Ele acha que um assalto de grande porte vai animar a todos. Ozia suspirou. Para uma gangue, um assalto bem-sucedido eleva o moral, especialmente com todos desmoralizados pela tempestade e pela perseguição. Davey disse, o objetivo do Dat não está errado, mas ele está ignorando nossa situação. Não há necessidade de irritar um magnata. Isso seria pior do que irritar os federais. Segundo a memória de Davey sobre a história do jogo, a perseguição implacável da Pinkerton à gangue Vanderlinde dependia do apoio financeiro de Corval. Caso contrário, mesmo sendo fora da lei, a gangue não teria sido alvo de tanta atenção. Nos anos anteriores, em Blackwater, a gangue havia realizado dezenas de roubos sem atrair tanto interesse da Pinkerton. A Pinkerton não perseguia qualquer fora da lei, eles trabalhavam para os ricos. Após trocar algumas ideias com Ozia, Davey voltou para sua cabine. Mac estava à mesa, limpando e lubrificando seu revólver. Assaltar um trem? Que plano genial! Vamos ficar ricos rapidinho, disse Mac, sorrindo ao ver Davey entrar. O rosto de Davey ficou frio. Mac, meu irmão, talvez eu devesse ter deixado você morrer naquela balsa. Teria sido melhor do que manter você por perto com essa sua teimosia. Mac piscou, genuinamente confuso. Davey, o que há de errado com você? Grande e forte, mas não muito esperto, Mac não conseguia entender por que seu irmão estava zangado. Davey bufou. Já estamos na mira da Pinkerton. E agora você quer irritar o magnata? Acha que a vida tem sido fácil para você? Afinal, quanto tem em um trem? Centenas, alguns milhares.
Não o suficiente para mudar nossas vidas. Mas se Corval contratar a Pinkerton para nos caçar, vamos acabar como naquela balsa. Desta vez tivemos sorte. E da próxima vez? Ou da seguinte? Mac, meu irmão, você vai ser despedaçado por uma Machine. Ao ouvir falar do Machine, os ombros de Mac caíram. Tudo bem, Davey. Vou te ouvir, irmão. Naquela época, um trabalhador braçal comum nos Estados Unidos ganhava entre 200 e 400 dólares por ano. Algumas centenas ou alguns milhares de dólares pareciam uma quantia enorme, mas metade de qualquer saque tinha que ir para o grupo, e o restante era dividido, deixando cada membro com muito menos do que aparentava. Para os irmãos Callender, algumas centenas de dólares não eram grande coisa. Eles já haviam assaltado diligências, homens ricos e até bancos antes, e teriam conseguido muito mais se não fosse pelo caso Blackwater. Se o incidente com Blackwater não tivesse acontecido, eles já teriam economizado milhares de dólares. Como principal força de combate do bando, os irmãos tinham habilidades de tiro e briga de primeira linha. Mac chegou a derrotar 15 marinheiros sozinho, o que comprovava sua destreza em combate corpo a corpo. Davey, o mais velho, também não ficava atrás. Bill costumava se gabar de que podia derrotar 20 marinheiros, isso quando os Callanders já estavam mortos. Ele não ousaria dizer isso agora, não se quisesse manter seus dentes. Na gangue Van der Linde, os irmãos Callander eram imponentes. Nem mesmo Arthur, sozinho, conseguia lidar com os dois. Se Davey decidisse abandonar a gangue de vez, Dat só poderia assistir. Como gêmeos, Mac seguiria o irmão. É claro que Davey ainda não tinha encontrado uma saída clara. Por enquanto, ficar com Dat era a melhor opção. Pelo menos por enquanto. Capítulo 3. John, o veículo público para uso privado. Na pequena cabana ao lado da de Davey, John, ferido, jazia na cama enquanto sua esposa, Abigail, cuidava dele. Abigail cresceu em bares, nascida para prostituição e pequenos furtos. Ela entrou para a gangue Van der Linde por meio de um tio do grupo. Como o tio conhecia Abigail não precisa ser explicado. Davey se sentia um pouco sem jeito perto de Abigail. Em suas memórias da vida passada, ele havia compartilhado algumas boas noites com ela. Ele até se perguntou se o pequeno Jack poderia ser seu filho. Davey era loiro, enquanto John e Abigail tinham cabelos escuros. Não era uma ideia exclusiva dele. Muitos na gangue provavelmente suspeitavam do mesmo, incluindo Arthur e Dat. Ah, e o tio também. Talvez isso ajude a explicar por que, na história do jogo original, a gangue reagiu com tanta fúria quando Little Jack foi levado. Arthur ainda não havia contraído tuberculose, então não se falava em redenção. Para Arthur, encontrar uma mulher em um salão ou hotel era normal. Além de sua ex, Mary, ele já havia tido um filho chamado Isaac com uma garçonete. Embora uma tragédia tenha se seguido, John Marston, no entanto, estava claramente usando os recursos da gangue para seus próprios fins. Os irmãos Callander não eram populares no acampamento, em parte devido ao seu comportamento anterior. Valendo-se da reputação de lutadores de elite, eles intimidavam as pessoas e agiam como se fossem donos do lugar. Em toda a gangue, as mulheres tinham pouca voz nas decisões. Bill e Javier eram muito parecidos com Arthur, seguidores leais de Dat. Mika era o dedo duro notório, dispensa maiores explicações. Depois havia Charles, o recém-chegado mestiço de nativo americano e negro. Os irmãos Callander nunca tinham sido amigáveis com ele, já o haviam discriminado antes. O principal ponto de discórdia era a caça. Charles nutria um profundo respeito pelos búfalos, e os irmãos chegaram a abater vários búfalos deliberadamente para zombar dele, criando um atrito sério. Charles não era páreo para eles, e Dat teve que intervir para mediar a situação. Enquanto Davey cuidava de Mac, a porta se abriu de repente e Arthur entrou. Ei, Davey, Mac, o Dat quer vocês dois aqui. Precisamos nos preparar para o trabalho no trem. Davey perguntou, Arthur, você realmente acha que assaltar o trem daquele magnata Corval vai melhorar nossas vidas? Arthur pareceu surpreso. Ele não esperava que Davey expressasse dúvidas daquela forma. Davey, você tem que confiar no Dat. Ele tem um grande plano, disse Arthur automaticamente em defesa de Dat. Mas eu concordo mais com Ozia nessa. Você sabe que eu sempre apoiei o Dat, senão eu não teria ido com ele assaltar aquela balsa em Blackwater. Agora me arrependo daquele trabalho. Se não tivéssemos pegado a balsa e em vez disso tivéssemos nos juntado a você e ao Ozia para enganar aqueles corretores de imóveis, não estaríamos vivendo assim. Não teríamos chamado a atenção da Pinkerton. Arthur suspirou. As coisas poderiam ser melhores. Mas isso é passado, não é, Davey? Todas as nossas economias estão presas em Blackwater e não podemos voltar. Precisamos de dinheiro, mais dinheiro. Escuta, Davey. O Dat descobriu que há um grande carregamento de títulos ao portador neste trem. Se conseguirmos pegá-los, teremos o dinheiro. Davey balançou a cabeça. Títulos ao portador poderiam render muito, com certeza, mas irritar Corval colocaria a Pinkerton em nosso encalço de uma forma que não conseguiríamos controlar. A Pinkerton tem informantes em todos os lugares. Nessas circunstâncias, vender esses títulos seria quase impossível. Mesmo que conseguíssemos nos livrar deles, só receberíamos uma pequena parte. Intermediários gananciosos nos explorariam até a última gota. Mesmo que esses títulos valham dezenas de milhares, provavelmente só lucraríamos alguns milhares. Arthur, você sabe que alguns milhares de dólares não são suficientes para nós. E provocar Pinkerton? Isso não é um problema que alguns milhares de dólares possam resolver. Arthur não havia pensado nessa possibilidade e não sabia como responder. Davey continuou, eu apoio Ozia.
Devemos manter a cabeça baixa e não atrair mais problemas. Aquele trem pertence a um magnata chamado Corval. Ele é mais rico do que imaginamos. Se o contrariarmos, ele contratará a Pinkerton para nos perseguir. A ideia de Dati de culpar a gangue O'Driscoll é um plano ruim. A Pinkerton tem tantos informantes que descobririam facilmente que os O'Driscoll não são os responsáveis. Eles vão suspeitar de nós. Mesmo sem provas conclusivas, a Pinkerton vai jogar a culpa em nós só para garantir o contrato de Corval. Depois vão investigar Ambarino, talvez até New Hanover. Então nossa situação ficará muito pior. Não temos como lidar com a Pinkerton. Sabe o que acontece se eles nos pegarem? Seremos levados e enforcados na forca. Capítulo 4. A ira de Dati. Ao ouvir isso, Arthur pareceu visivelmente confuso. Ele sabia que Davey não estava errado. Milhares de dólares pareciam muito, mas para a gangue Van der Linde não era nada. Antes do assalto a Blackwater, o próprio Arthur tinha mais de $1.000, e isso só aconteceu porque ele gastava sem limites. Mesmo antes de se juntarem à gangue, os irmãos Callender já tinham fama de ladrões notórios, e claramente tinham muito mais dinheiro do que ele. Pense bem, disse Davey. Estamos falando dos Pinkertons. Quando eles colocam os olhos em uma gangue, a vida fica difícil. E agora estamos prestes a cruzar o caminho de um magnata também. Se esses dois unirem forças. Ele parou de falar, deixando o silêncio completar o pensamento por si. Arthur entendeu perfeitamente. A preocupação que cintilou nos olhos de Arthur indicou a Davey que ele havia deixado sua mensagem clara. Ninguém podia ignorar a ameaça da agência de detetives Pinkerton, muito menos os foras da lei do Oeste. A reputação dos Pinkertons foi escrita com sangue. Em 1850, um escocês chamado Alan Pinkerton, que ficou famoso por frustrar um plano de assassinato contra Lincoln durante sua campanha, fundou uma empresa de segurança com o advogado de Chicago Edward Hooker. Essa empresa de segurança privada tornou-se a base do que mais tarde seria conhecido como a Agência Nacional de Detetives Pinkerton. Durante a Guerra Civil, o presidente Lincoln confiou sua proteção pessoal a agentes da Pinkerton, e o próprio Pinkerton ficou famoso por expor um espião confederado. Aliás, na noite em que Lincoln foi assassinado após a guerra, sua segurança não estava a cargo da agência, mas sim do Exército dos Estados Unidos. Em 1871, o Congresso destinou $50.000 ao recém-criado Departamento de Justiça para formar uma divisão auxiliar responsável por rastrear e processar os infratores da lei federal. Mas esse orçamento estava longe de ser suficiente para cobrir as vastas extensões do país, então o Departamento de Justiça terceirizou o trabalho para Pinkerton. Isso marcou o início da ascensão da Agência Glória. Inúmeros cowboys foram capturados durante suas perseguições, e muitas gangues notórias foram desmanteladas por causa deles. Em seu auge, a Pinkerton empregava mais agentes do que todo o exército dos Estados Unidos. Para muitos cowboys, os Pinkertons eram o exército federal. É claro que o ingênuo Arthur não fazia ideia de que, a essa altura, a lei anti-Pinkerton já havia sido aprovada. A agência havia perdido seus poderes de aplicação da lei e agora não passava de um bando de caçadores de recompensas glorificados. Talvez devêssemos falar com o Dati, disse Arthur, preocupado. Desista desse emprego no trem. Embora leal a Dati, Arthur tinha suas próprias dúvidas, principalmente por causa de Ozia. Quando Ozia e Dati discutiram mais cedo, Arthur sentiu em silêncio que Ozia estava certo. Agora, depois de ouvir o raciocínio de Davey, ele se convenceu de que esse plano era ruim. Davey não insistiu no assunto. Ele já tinha realizado muito. Na verdade, o espinho já havia se alojado profundamente no coração de Arthur. Tudo começou com o assalto à balsa, quando Dati matou impiedosamente uma garota durante a fuga. Dati sempre pregava que sua gangue tinha princípios, que eles não eram como os outros foras da lei que matavam indiscriminadamente. Roube aqueles que merecem ser roubados. Mate apenas aqueles que merecem morrer. Esse era o lema da gangue Van der Linde. As ações de Dati contradiziam tudo aquilo que ele afirmava defender. Arthur havia anotado o incidente em seu diário, mas não confrontou Dati. Isso teria enfraquecido a autoridade de Dati sobre a gangue. Davey chamou seu irmão mais novo, Mac, e juntos com Arthur, eles se dirigiram para a maior cabana do acampamento, aquela que Dati usava como alojamento. Ao se aproximarem da porta, os gritos furiosos de Dati podiam ser ouvidos vindos de dentro. Chega, Ozia! O incidente em Blackwater foi apenas um acidente. Ao abrirem a porta, encontraram Dati, com o rosto vermelho de raiva, encarando Ozia. Ficou claro que eles estavam discutindo sobre o assalto ao trem. A chegada dos irmãos Callender e de Arthur pareceu reforçar a confiança de Dati. Precisamos de dinheiro a dinheiro de verdade. Essa obra ferroviária vai nos tirar do buraco em que estamos. É uma grande quantidade de títulos ao portador, e isso vai nos colocar de volta no topo. Davey, Mac, Arthur, vocês estão comigo, certo? Ozia é muito tímido até para ir atrás de um trem. Ele deu uma risada estridente. Davey, lembro que você já assaltou muitos trens antes. Talvez você possa nos dizer como fazer este funcionar melhor. Para surpresa de Dati, Davey não mordeu a isca. Em vez disso, balançou a cabeça negativamente. Dati, escuta. Talvez devêssemos pensar no que Oséias disse. Desafiar um magnata assim não é uma jogada inteligente. O sorriso de Dati congelou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo de um dos irmãos Callender. Arthur, meu rapaz, disse ele com a voz embargada. Você pensa o mesmo? Ele nem se deu ao trabalho de perguntar ao Mac. Ele já sabia que o Mac seguia o exemplo do Davey.
Dati, você tem razão, precisamos mesmo de um grande golpe, começou Arthur cautelosamente. Mas irritar um magnata só vai piorar as coisas para nós, não é? Se as palavras de Davey haviam deixado Dati tenso, as de Arthur o deixaram atônito. Esse era o menino que ele criara desde a infância, e agora até ele o questionava. Naquele instante, Dati sentiu sua autoridade escorregar por entre seus dedos. Ele já não se importava com as consequências. O assalto ao trem tinha que acontecer, nem que fosse apenas para reafirmar o seu controle. Bill, Javier, Lenny e Mika, e vocês? A expressão de Dati escureceu ainda mais. Mika deu o primeiro passo. Dati, você sabe que sempre estive do seu lado. Claro, o caso Blackwater deu errado, mas todos nós saímos vivos, não é? Não fracassamos, conseguimos o dinheiro. Quando as coisas se acalmarem, podemos voltar e pegá-lo. Arthur, Davey, devemos confiar no Dati. Ele tem um plano genial. Nós vamos conseguir. Depois que Mika falou, Bill e Javier acrescentaram. Dati, estamos com você. O jovem Lenny também concordou prontamente. A expressão de Dati suavizou um pouco. Pelo menos alguns membros da gangue ainda o apoiavam. Ele não direcionou sua raiva para Arthur ou Davey. Em vez disso, seu olhar frio se fixou em Ozia. Para Dati, tudo isso foi obra de Ozia. Arthur, os irmãos Calander, até mesmo Charles, todos eles haviam sido influenciados por ele. Não faz muito tempo, os Calanders estavam entre seus maiores apoiadores. Sob o olhar intenso de Dati, Ozia sabia que não podia continuar insistindo. Fazer isso agora só prejudicaria a autoridade de Dati como líder. Ele suspirou interiormente, pronto para recuar. Mas Davey não ia deixar escapar uma oportunidade dessas. Capítulo 5. A droga Micabel. Davey perdeu a cabeça de repente, como se algo tivesse irritado. Sacou o revólver do coldre e apontou-o diretamente para Micabel. A sala imediatamente se encheu de tensão. Ninguém esperava que Davey sacasse sua arma tão repentinamente. Davey, que diabos você está fazendo? Dati, esquecendo-se momentaneamente de Ozia, gritou com ele. Mesmo ele, instintivamente, colocou a mão no próprio coldre. Como irmão mais novo de Davey, Mac, embora ainda um pouco confuso, fez o mesmo, com a mão pairando sobre a arma, pronto para sacá-la se necessário. A tensão sufocante fez com que todos os outros na sala, inconscientemente, também pegassem em suas armas. Com exceção de John, que ainda se recuperava dos ferimentos, todos os presentes faziam parte da principal força de combate da gangue Van der Linde. Dati jamais imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Dati, por que diabos você confia naquele rato? Só porque ele tomou um drink com você no bar? Davey latiu. Nunca precisamos assaltar aquela balsa. A dica veio dele, e veja só o que aconteceu conosco. Tudo correu bem demais quando embarcamos naquele barco. Era claramente uma armadilha dos Pinkertons. Caímos direitinho nela. Se eu não tivesse percebido que algo estava errado assim que embarcamos, eu e o Mac teríamos sido alvejados por uma metralhadora Machine. Mesmo assim, meu irmão quase morreu por causa disso. Ele é um maldito espião. E esse assalto ao trem que ele está insistindo, só pode ser mais uma armação da Pinkerton. O rosto de Davey estava vermelho como um tomate, e seu rugido furioso ecoava pelo acampamento. Era visível que ele estava à beira de um colapso, com as emoções à flor da pele. Aquele lunático praguejou Dati mentalmente. Isso era típico do Davey. Os irmãos Calander sempre foram selvagens, verdadeiros foras da lei, mesmo entre os próprios foras da lei. Comparados ao resto da gangue Van der Linde, eles eram os verdadeiros bandidos. Os gritos atraíram pessoas de toda a região do acampamento. Susan Grinchall apareceu com uma espingarda firmemente empunhada nas mãos. Todos tinham ouvido o que fora dito lá dentro. Agora que a senhora Grinchall entendia a causa do conflito, estava pronta para pôr um fim a ele com um único tiro. Na opinião dela, a chegada de Micabel só trouxe discórdia para a gangue. Mate-o e tudo voltará à normalidade. Mika reagiu rapidamente. No instante em que percebeu a intenção da senhora Grinchall, correu para trás de Dati em busca de proteção. Ele não o fizera antes porque, apesar da fúria de Davey, o dedo do homem nunca chegará a tocar o gatilho. Fora mais uma ameaça do que uma intenção real de atirar. Mas com a senhora Grinchall a história era diferente. Ela era mais do que capaz de puxar aquele gatilho. Um lampejo de arrependimento cruzou os olhos de Davey. Se Susan Grinchall tivesse explodido a cabeça de Mika ali mesmo, teria sido uma cena linda. Mas ela hesitou, apenas por um instante, e esse instante passou. Chega. Davey, abaixa a arma. Você também, senhora Grinchall, gritou Dati com a voz rouca de raiva. As coisas estavam saindo do controle e ele precisava pôr um fim nisso. Davey finalmente cedeu, guardando o revólver no coldre. Ele lançou um olhar frio para Mika e depois se virou para Dati. Dati, se você optar por confiar nele, então não iremos acompanhá-lo neste trabalho no trem. Sem esperar por uma resposta, Davey virou-se e saiu. Mac o seguiu de perto. Tudo aconteceu tão rápido que a maioria das pessoas ainda nem tinha conseguido processar. Os irmãos Calander eram os lutadores mais fortes da gangue. Grande parte do sucesso da gangue Van der Linde ao longo dos anos se deveu a eles. Arthur talvez fosse um dos melhores agora, mas ainda não havia atingido todo o seu potencial. Ozia parecia querer falar, mas sabia que era inútil. O plano de Dati para assaltar o trem estava agora selado. A menos que tenham matado Micabel. Mas todos sabiam que isso nunca aconteceria. Dati sabia disso melhor do que ninguém. Se matasse Mika, daria a impressão de que ele havia cedido à pressão dos irmãos Calander. E Dati Van der Linde jamais se deixaria ameaçar.
Vamos em frente, disse Dati calmamente, como se nada tivesse acontecido. É hora de finalizar o plano do assalto ao trem. Alguém ainda não está a bordo? Do lado de fora, a senhora Grinchell estava afastando os curiosos que se aglomeravam ao redor. De volta ao trabalho, todos vocês, ela rosnou. Assim que a porta da cabine se fechou, Ozia não disse mais nada. Charles também permaneceu em silêncio. Mas nos olhos de todos, ao olharem para Micabel, havia uma raiva latente que não podia ser escondida. Ninguém culpou os irmãos Callandr. Se não fosse por Micabel, a quadrilha nunca teria assaltado aquela balsa carregada de dinheiro em Blackwater e nada disso teria acontecido. Se não fosse por Micabel, os irmãos Callandr não teriam se desentendido com Dati. Ah, droga, Micabel. Capítulo 6, que era Randolph. Ao sair da cabana, Davey foi procurar Pearson para comer alguma coisa. Ei, Davey. Susan Grinchell aproximou-se dele. Ela já havia sido amante de Dati, mas depois que Molly entrou em cena, Dati foi se distanciando dela gradualmente. Ainda assim, era inegável a sua importância para o grupo, ela gerenciava a logística e os suprimentos com precisão e organização. Susan, se você está aqui para defender aquele rato do Micabel, poupe seu fôlego. O tom de Davey era áspero e nada acolhedor. Os irmãos Callandr eram assim mesmo, sempre foram e sempre seriam. Ah, Davey, claro que não. Você mesmo viu. Se ele não tivesse se escondido atrás do Dati, eu teria estourado a cabeça dele ali mesmo, disse Susan rapidamente. Ao ouvir isso, a expressão de Davey suavizou-se um pouco. Senhora Grinchell sabe que não tenho nada contra a senhora pessoalmente. É o Dati. Como ele poderia confiar em um forasteiro que acabou de se juntar a nós? Mac e eu demos tudo por essa gangue. Quase morremos naquela balsa, e mesmo assim ele ainda escolhe acreditar naquele rato. É decepcionante, Dati mudou. Ele não é mais o mesmo homem de antes. Susan suspirou, tentando convencê-lo. Dati, talvez seja apenas a situação em que nos encontramos. Ele está sob pressão, inquieto. Dê a ele algum tempo, ele voltará a enxergar as coisas com clareza. Tomara que sim. Davey deu de ombros e foi embora. Não fazia sentido continuar. Por mais competente que fosse, a lealdade de Susan a Dati era profunda demais. Com Mac logo atrás, Davey dirigiu-se à carroça de Pearson. Oh, Davey e Mac, estou trabalhando nos veados e coelhos que vocês dois trouxeram. Querem um pouco? Pearson deu-lhes um sorriso nervoso e lisonjeiro. Ele era apenas o cozinheiro do acampamento, não ocupava uma posição importante na hierarquia do bando. Os irmãos Callandr não eram para brincadeira, eram verdadeiros foras da lei, perigosos e desenfreados. É claro que eles também faziam a maior parte da caça que alimentava o acampamento. Pearson, essas coisas que você faz têm um gosto horrível. Você tem outra coisa? Perguntou Davey sem rodeios. Sem o tempero adequado, a carne de veado e de coelho sempre ficava com um gosto forte de caça. Saciava a fome, sem dúvida, mas era difícil de engolir. Tenho algumas latas de conserva e biscoitos, Arthur e os outros trouxeram mais cedo. Talvez você possa experimentar esses primeiro, ofereceu Pearson apressadamente, remexendo antes de tirar algumas latas. Davey olhou para eles e depois acenou com a cabeça em aprovação. Mac se adiantou para pegá-los de Pearson. Ele era o irmão mais novo de Davey, e agora se comportava exatamente como tal, quieto, obediente e quase submisso. Nem sempre fora assim. Embora Mac geralmente seguisse o exemplo do irmão, nunca tinha sido a esse ponto. Ele não sabia bem porquê, mas desde o assalto ao ferry de Blackwater, Davey parecia diferente. Mais imponente. Mais intenso. Talvez fosse pela maneira como Davey vinha cuidando dele ultimamente. Talvez tenha sido a maneira como ele enfrentou Dati sem hesitar. Ou talvez, algo completamente diferente. Seja lá o que fosse, Mac não conseguia se livrar da sensação de que seu irmão havia mudado, e isso perturbava. Mac, nós somos irmãos, certo? Sempre fomos. Não importa o que aconteça, confie em mim, está bem? Davey disse isso enquanto pegava uma lata de arenque de Mac, abria-a com uma faca e olhava para ele. Ele havia notado a mudança no humor de Mac. Sim, Davey. Somos irmãos, sempre. Quaisquer que sejam seus planos, estou com você. Mac percebeu que Davey estava com algo na cabeça, embora não soubesse o que. Na manhã seguinte, ouviu-se um ruído vindo de fora. Davey levantou-se, vestiu-se e saiu da cabine. Mac ainda estava dormindo. Do lado de fora, Dati estava montando seu cavalo com Arthur, Bill, Javier e os outros. Eles estavam se preparando para assaltar o trem. Ei, Davey, Arthur gritou em cumprimento. Dati acenou brevemente com a cabeça, mas não disse nada. Micabel evitou completamente o olhar de Davey, com medo de provocar o louco novamente. A mera presença de Davey fazia o ar parecer mais pesado. Dati não disse mais nada e conduziu o grupo para fora do acampamento. Davey começou a vagar sem rumo. Ei, Davey. Bom dia, senhora Grinchell. Bom dia, Davey. Bom dia, senhorita Karen. Ele percorreu o acampamento cumprimentando a todos, como se o caos de ontem nunca tivesse acontecido. Ele passou novamente no Pear Sons e pegou uma tigela de ensopado, bem grosso, com carne de veado, coelho, legumes e um leve toque de especiarias. Tinha um gosto horrível, mas pelo menos o satisfez. Pouco tempo depois, Davey caminhou até onde Kieran-Duff estava amarrado. Oh, coitadinho do menino Odriscoll, disse Davey em tom de deboche. Kieran levantou a cabeça com um lampejo de medo nos olhos. Ele não sabia muito sobre a gangue Van der Linde, mas tinha visto o quão imprudente Davey fora ontem. Claramente alguém com autoridade real ali. Eu não sou um dos Odriscolls, gaguejou Kieran. Eu só fazia alguns recados para eles.
Enquanto falava, seus olhos se fixavam avidamente na tigela nas mãos de Davey. Por favor, não como há 2 dias. Estou morrendo de fome. Davey deu uma risadinha, erguendo a tigela em direção à boca de Kieran antes de incliná-la bruscamente e despejar o conteúdo diretamente dentro dela. Kieran mal teve tempo de reagir quando sua boca se encheu de ensopado. Davey não parou até que a tigela estivesse completamente vazia, a maior parte derramada no chão. Kieran tossiu e engoliu o que pôde, lutando para pronunciar as palavras. Obrigado, obrigado. Por mais rude que tivesse sido o gesto de Davey, Kieran não demonstrou raiva, apenas pura gratidão brilhando em seus olhos. Capítulo 7. Uma parte mesmo se você não for. Em seu jogo de vida passada, Davey sempre sentiu algo pela personalidade de Kieran. Ele era um homem lamentável. Desde que entrará para a gangue Van der Linde, estivera preso a tarefas domésticas, sempre buscando reconhecimento. E no fim, ele morreu da maneira mais miserável. Kieran não era lá um grande lutador, mas sabia lidar com cavalos e sua lealdade era inquestionável. Talvez ele pudesse se tornar um aliado confiável. Afinal, os planos futuros de Davey não incluíam viver com uma arma constantemente ao seu lado. Embora ele e Mac fossem excelentes atiradores, a era do cowboy indomável já estava chegando ao fim. A civilização avançava cada vez mais para o oeste, este era o último suspiro dos cowboys. Nem mesmo o melhor pistoleiro resistiria à saraivada de uma metralhadora machine. Isto não era uma brincadeira. Uma bala significava morte, morte de verdade. Ele não era o protagonista aqui, mas um homem fadado a morrer. Não haveria nenhuma proteção milagrosa do roteiro para protegê-lo. Foi por isso que Davey optou por não participar do assalto ao trem. Arthur e os outros podem sair ilesos, mas quem pode garantir que uma bala perdida não o atingirá? É melhor manter a cautela. Ei, Davey. Oséias caminhou até lá. Davey, talvez tenhamos pressionado demais o Dat ontem. Isso o fez se sentir humilhado. Oséias lamentou como as coisas tinham acontecido. O confronto de ontem abalou o grupo, criando divisões entre eles. Davey respondeu sem rodeios. Ozia, o que é mais importante? O orgulho dele ou a minha vida? Devemos arriscar tudo só para proteger o maldito ego dele? Ozia, seu raciocínio é sólido. Sempre concordei com você. Ozia suspirou impotente. Davey, temos que confiar no Dat. Ele está impaciente agora, mas as coisas vão se acalmar. Davey assentiu levemente com a cabeça. Veremos. Mac, por outro lado, não conseguia ficar parado. Ele realmente queria ir com os outros assaltar o trem, mas ele não teve escolha a não ser ouvir Davey. Então, em vez disso, Mac arrastou Davey para caçar. Talvez fosse por isso que Charles não suportava os irmãos Calander. Eles caçavam não por necessidade, mas por hábito. Davey não tinha um interesse particular em caçar. Ainda assim, ele concordou, principalmente porque queria fazer outra viagem ao Lago Isabela para ver se conseguia encontrar aquele cavalo árabe branco. Ele já estivera ali várias vezes, mas aquilo não era uma brincadeira. O cavalo branco árabe não ficaria parado no mesmo lugar para sempre. O Lago Isabela era um local onde muitos animais vinham beber água, e o cavalo branco árabe aparecia ali apenas ocasionalmente. Com tantas pegadas por perto, avistá-la foi difícil. E de fato, embora tenham abatido alguns animais nessa viagem, não encontraram um cavalo. Quando eles voltaram para o acampamento, já era tarde. Dat e sua equipe haviam retornado com sucesso do assalto ao trem. Temos que dar os parabéns ao Dat. Este trabalho foi um sucesso total. Deixamos tudo impecável. Esses títulos ao portador valem dezenas de milhares de dólares. Somos ricos, rapazes, muito ricos. Há charutos, conhaque, o tipo de coisa que só os ricos podem desfrutar. Graças aos holandeses, graças à Cornualha, até um novato como eu pode experimentar o luxo pela primeira vez. No meio do acampamento, Micabel desfilava por ali com um charuto em uma mão e um copo de conhaque na outra, fazendo-se de bobo. Dat apenas sorriu ao lado dele, visivelmente satisfeito. Ele podia sentir sua influência dentro da gangue crescendo novamente. Arthur, Bill, Javier e Leni também estavam sorrindo de orelha a orelha. Era óbvio que tinham encontrado um bom tesouro no carro particular de Corval. Foi então que Dat percebeu os irmãos Calander retornando com suas presas. Ei, Davey, nós conseguimos, não conseguimos? Sem agentes da Pinkerton, sem armadilhas, fizemos uma grande apreensão de títulos ao portador e muitas mercadorias valiosas. Agora é só manter tudo em segredo por um tempo, vender os títulos e teremos uma fortuna. Aí podemos ir para o Tahiti, comprar um terreno, plantar mangas e viver numa boa. Dat aproximou-se e entregou a Davey um copo de conhaque. Davey não recusou, ele aceitou e bebeu profundamente. Era um brandy francês de alta qualidade, suave e encorpado. Nada parecido com a bebida barata que eles costumavam beber. Nada mal, disse Davey com um sorriso. Ao ver isso, Dat sentiu a tensão entre eles diminuir. Ele sabia que precisava manter os irmãos Calander por perto. Sem eles, a gangue Van der Linde perderia seus pistoleiros mais poderosos. Escuta, Davey, disse Dat, com tom ponderado. Mesmo que você não tenha participado dessa missão, eu não esqueci o que você e seu irmão fizeram. O que aconteceu em Blackwater foi apenas um acidente, ninguém queria isso. Assim que vendermos esses títulos, vocês dois receberão a sua parte. Com esse dinheiro podemos ir para onde quisermos. Claro, eu sei que ainda não é o suficiente. Assim que as coisas se acalmarem, vamos recuperar o dinheiro que deixamos escondido em Blackwater, e aí finalmente seremos livres. Ao terminar, Dat se virou e gritou, Mika, traga aqueles charutos e aquele conhaque que você pegou, dê um pouco para Davey e Mac.
Capítulo 8. Valendo 50 mil dólares. A voz de Dat ecoou claramente por todo o acampamento, alta o suficiente para que todos a ouvissem. Quando se espalhou a notícia de que ele pretendia dar aos irmãos Callandeira uma parte do produto do roubo ao trem, muitos rostos se fecharam em descontentamento. Micah Bell parecia particularmente descontente. Ele não esperava que Dat o fizesse entregar os charutos e o conhaque, e se desfazer daqueles artigos de luxo claramente o incomodava. Ainda assim, Micah entendeu que Dat estava tentando apaziguar os ânimos com os irmãos Callandeira. Então, embora relutante, apressou-se e ofereceu os charutos e o conhaque restantes a Davey. Davey bufou, recusando-se a tomá-los ele mesmo. Em vez disso, lançou um olhar para Mac. Mac, que os observava o tempo todo, não hesitou assim que recebeu a aprovação silenciosa de Davey. Estendeu a mão e os arrancou diretamente das mãos de Micah. Só depois de ver Mac se afastar com os charutos e a bebida, Dat finalmente sorriu com satisfação. Davey percebeu a farsa imediatamente, era um dos truques de Dat. Ele estava deliberadamente isolando os irmãos Callandeira do resto do acampamento, reforçando seu controle sobre eles. Era a atitude de um líder em busca de domínio. A força combinada dos irmãos Callandeira era formidável. Se eles também conquistassem o apoio da gangue, isso enfraqueceria a autoridade de Dat como líder. Davey entendia isso muito bem, mas não se importava. Tudo bem, Dat. Confio em você, disse ele calmamente. Não era hora de se voltar contra Dat. Mesmo que ele planejasse ir embora, precisaria ter outro lugar garantido primeiro. Não que Davey tivesse a intenção de se juntar a outra gangue, a maioria era muito pior que a gangue Van der Linde. Pelo menos por enquanto, a turma de Dat ainda tinha algum tipo de código moral, embora Davey soubesse que esse código não duraria muito. Ver Davey se render deixou Dat genuinamente feliz. Isso o fez lembrar dos dias em que ainda tinha controle total sobre seus homens. Assim, com confiança renovada, Dat iniciou mais um de seus discursos apaixonados. Ei, escutem todos, eu tenho um plano. O sucesso do assalto ao trem deixou todo o acampamento em clima de festa. Os títulos, avaliados em dezenas de milhares de dólares, representavam um vislumbre de esperança para o futuro deles. Dat tinha mesmo um dom para motivar as pessoas. Com suas palavras, Abigail quase conseguia vislumbrar uma vida tranquila pela frente. O rosto de Ozia estava radiante. Karen, Sadie e Pearson, todos pareciam genuinamente satisfeitos. Até o Mac entrou na brincadeira fumando alegremente charutos caros e bebendo um bom conhaque. Mas só Davey sabia, quanto maior a alegria agora, maior a decepção que viria. A queda do céu para o inferno seria brutal. Corval não foi o único homem com quem eles se indispuseram. Esses títulos ferroviários envolviam vários outros magnatas do petróleo, gigantes do transporte marítimo, barões das ferrovias. Qualquer um deles, sozinho, poderia abalar os Estados Unidos até o âmago. A gangue Van der Linde os havia ofendido a todos de uma só vez. Seus dias de conforto estavam contados. Dinheiro era uma coisa, mas orgulho, isso sim importava mais. Com o roubo já no passado e o tempo melhorando, o bando começou a se preparar para mudar de acampamento. Seu próximo destino era Valentine, no Mirante Orsechoy Overlock, na região central da Carolina do Norte. Antes da partida, Dat abordou Davey e pediu-lhe que viajasse com Arthur e Ozia. Davey não recusou. Mac foi designado para andar de bicicleta com Micah, uma medida que Dat esperava que ajudasse a aliviar a tensão entre eles. Foi uma ideia inteligente, afinal, no fundo, os irmãos Callandeira e Micah não eram tão diferentes assim. Só Davey havia mudado. Mac não. Davey apenas sorriu ao ouvir o plano de Dat, sabendo que Mac ainda o ouviria. E como previsto durante a viagem, houve uma troca de palavras ásperas, e Mac acabou acertando um soco certeiro bem no rosto de Micah. Dat não teve outra escolha senão transferir Micah para outro vagão. Ao longo do caminho, Arthur tentou animar Davey. Davey, não é ótimo? Deixamos aquela maldita neve para trás e encontramos um lugar novo para recomeçar do zero. Ouvi dizer que Valentine é uma cidade muito civilizada. Quando chegarmos lá, podemos vender esses títulos facilmente. São dezenas de milhares de dólares, não é, Ozia? Arthur não entendia realmente o valor daqueles títulos, então buscou a confirmação de Ozia. Anteriormente, Davey havia estimado que valiam apenas alguns milhares de dólares, e Arthur presumiu que ele estava enganado. Ozia riu. Você tem razão, Arthur. Esses títulos ao portador valem uma fortuna. A Corval e várias outras empresas os emitiram em conjunto. Eu diria que poderíamos conseguir pelo menos 50 mil dólares por eles. 50 mil dólares era uma quantia enorme para a época. Em 1899, havia apenas cerca de 4.500 milionários em todos os Estados Unidos. O pagamento anual do governo federal a Pinkerton por contratos de aplicação da lei também era de apenas 50 mil dólares. Um cavalheiro bem vestido podia se equipar completamente por menos de 20 dólares. Um terno custava de 7 a 16 dólares. Uma camisa $1 e um chapéu 48 centavos. Com $1, você poderia comprar 10 gravatas, o suficiente para usar uma diferente a cada dia. As blusas femininas custavam de 10 a 12 dólares, os chapéus, 35 centavos, e os sapatos, de 2 a 3 dólares o par. A maioria das mulheres costurava as próprias roupas, pois era mais barato do que comprar peças prontas. Elas só iam a uma loja comprar um vestido em ocasiões especiais. 50 mil dólares valiam isso naquela época, uma fortuna inimaginável. Capítulo 9. Barras de ouro. 50 mil dólares, é uma quantia enorme.
mas também significa que nos deparamos com homens ainda mais poderosos. Eu nunca vi esse título pessoalmente, Ozia. Você já viu, não é? Foi emitido por apenas uma empresa? Davey perguntou com um sorriso frio. Os títulos ao portador haviam sido emitidos em conjunto pelo governo federal e diversas empresas privadas. Os que estavam em posse de Corval claramente haviam mudado de mãos várias vezes. Ao ouvir essas palavras, Ozia imediatamente se lembrou dos nomes de várias empresas impressos nos títulos. Cada uma delas era um gigante no território federal. Seu rosto escureceu instantaneamente. Eles não haviam ofendido apenas um magnata, haviam ofendido vários. Ozia, o que está acontecendo? Arthur se virou e perguntou. Ele só entendia que os títulos valiam muito dinheiro. Além disso, não tinha ideia do que realmente representavam. Ozia hesitou em explicar, então Davey falou em seu lugar. Arthur, resumindo, esses laços estão ligados a vários homens poderosos. Ao assaltarmos aquele trem, conseguimos ofender todos eles de uma só vez. Arthur ainda não havia compreendido a gravidade da situação. Eles não vão rastrear a origem do crime até nós, disse ele. Eles simplesmente irão atrás dos Odriscolls. Davey não contestou. Ele sabia que Arthur estava tentando proteger Dat. Ozia também pareceu se confortar com a ideia, depositando suas esperanças de que a gangue Odriscoll levasse a culpa. Mas a verdade é que a notícia do assalto ao trem já havia chegado aos jornais. Enfurecido, Corval contratou a agência de detetives Pinkerton, oferecendo um contrato de $20 mil para encontrar os culpados. Com o apoio de vários magnatas, dezenas de agentes da Pinkerton cruzaram de West Elizabeth para New Hanover, dando início à investigação e à caçada ao suspeito. Os Odriscolls, acusados injustamente do crime, foram os primeiros a sofrer. Mas como não foram eles os responsáveis, era apenas uma questão de tempo até que as suspeitas recaíssem sobre a gangue Van der Linde. Mesmo nesse mundo dito real, a roda da carroça quebrou no meio do caminho, e eles encontraram uma tribo indígena local. Oséias contou a Arthur sobre as dificuldades que essas pessoas enfrentaram, seu sofrimento e a opressão que sofreram. O olhar de Davey vagou pensativamente. No jogo, aquilo tinha sido apenas um evento da história. Na realidade, foram necessários 3 dias inteiros para que o comboio chegasse ao Almirante Orsechoy Overlock. No dia seguinte à montagem do acampamento, Bill, Javier, Mac e Charles mal podiam esperar para partir rumo a Valentine. Seus motivos eram bastante óbvios. O reverendo Swanson dirigiu-se para o sul em direção à estação de trem em busca de algo. Com os suprimentos ficando escassos, Dat pediu a Arthur que levasse uma carroça até Valentine para reabastecer o estoque. Ei, Davey, que tal vir junto? Vamos ver como é a vida civilizada em Valentine. Arthur convidou com um sorriso. Arthur, podem ir na frente. Vou dar uma olhada na área, sobre os Pinkertons, sabe? Mac e os outros não são exatamente confiáveis. Davey o rejeitou, pois já tinha seus próprios planos em mente. Nesse instante, Karen e Tilly chegaram, ansiosas para visitar Valentine também. Arthur acordou o tio sonolento perto da carroça com um chute e partiu com as meninas. Ei, Davey, gritou Dat com um sorriso, por que você não relaxa um pouco? Vai se divertir como os outros. Davey assentiu com a cabeça, montou em seu cavalo e partiu. Mas seu caminho não levou a Valentine. Em vez disso, ele seguiu para noroeste a partir do Mirante Orsechoy Overlock, em direção à cidade incendiada de Limpane. Vamos ver se aquela barra de ouro está mesmo lá. Como jogador veterano de Red Dead Redemption, Davey, assim como a maioria, rejogou o jogo inúmeras vezes antes de finalmente se decidir pelo capítulo 2, que oferece um ritmo mais tranquilo. No jogo, o capítulo 2 oferecia um começo perfeito. Você podia encontrar 6 barras de ouro, totalizando $3 mil em 3 locais diferentes. A mais próxima estava escondida nas ruínas de Limpane. Mas essa era a realidade agora. Não havia garantia de que o ouro ainda existisse. Podia ter sido encontrado há muito tempo por algum vaqueiro ou andarilho. As chances disso eram altas. Assim, a primeira coisa que Davey decidiu fazer ao chegar ao Mirante Orsechoy foi verificar o ouro de Limpane. Depois de perder seu estoque em Blackwater, tudo o que lhe restou foram algumas dezenas de dólares. E aqui no oeste dinheiro era tudo. Sem ele você não conseguia fazer nada. Não demorou muito para que ele chegasse às ruínas carbonizadas de Limpane. No jogo, a cidade tinha apenas alguns prédios. Mas aqui, na realidade, ela se estendia por centenas de casas. Parece que isso vai demorar um pouco. Tenho bastante trabalho pela frente. Faz sentido. Se houvesse apenas algumas casas, alguém já teria levado o ouro há muito tempo. Ele se lembrava vagamente de que a caixa contendo a barra estava escondida dentro de um armário. Ele procurou do dia para a noite, vasculhando dezenas de casas até a meia-noite, antes de finalmente parar para descansar. Após um breve cochilo, ele retomou suas atividades na manhã seguinte. Talvez a sorte finalmente lhe sorrisse e por volta do meio-dia, ele encontrou a caixa. Estava bem escondido, dentro de um armário queimado que só era possível encontrar desmontando-o. Ele abriu à força o recipiente de ferro, e lá estava, uma única barra de ouro reluzente diante dele. Capítulo 10. O Mercado Negro. Com a barra de ouro na mão, Davey finalmente se sentiu em paz. Os outros 2 bares ficavam muito mais longe, e chegar até eles a cavalo levaria muito tempo. Por hora fazia mais sentido ir até Valentine, descansar um pouco e trocar o ouro no mercado negro por dinheiro vivo. Enquanto cavalgava, não pôde deixar de admirar a beleza da paisagem do oeste. Ao longo da estrada poeirenta, cruzou com várias carroças e vaqueiros a cavalo.
As carruagens mais requintadas contavam até mesmo com escoltas armadas acompanhando o veículo. O Ocidente ainda não havia se fundido completamente com a civilização oriental, assassinatos, roubos e incêndios criminosos ainda estavam em ascensão em todos os lugares. Com sua barba por fazer e porte imponente, Davey não tinha nada de acessível. Alguns dos guardas da carroça instintivamente levaram a mão ao coldre ao avistá-lo, receosos de uma possível emboscada. Por aqui, um pistoleiro habilidoso poderia facilmente abater vários cowboys sem precisar de armas pesadas. Não havia olho da morte, como no jogo. Essa habilidade era apenas uma mecânica criada para permitir que os jogadores experimentassem a sensação de ser um atirador de elite. Ao cair da noite, Davey finalmente chegou à cidade de Valentine. Os vaqueiros que cavalgavam pela mesma estrada que ele relaxaram visivelmente. Embora fossem em maior número, podiam sentir a pressão que ele emanava, o domínio silencioso de um pistoleiro experiente sobre homens menos experientes. No jogo, um jogador podia dar a volta em Valentine em apenas alguns minutos. Mas, na realidade, a cidade abrigava milhares de moradores, com casas de madeira e ruas movimentadas. O único inconveniente era o cheiro insuportável vindo dos currais ao redor. Davey encontrou uma estalagem com boa aparência e decidiu descansar um pouco. Um banho também já estava mais do que na hora. Cuide do meu cavalo. Sim, senhor. Numa pousada comum, uma diária custava cerca de $1, e o banho custava mais 25 centavos. Mas o que Davey escolheu foi o estabelecimento mais luxuoso de Valentine. Aqui, uma noite de hospedagem custava $3 e um banho, 50 centavos. Não era um lugar que pessoas comuns pudessem pagar. Um quarto de $3 equivalia a quase 2 dias de salário para um operário, e isso nem sequer incluía o banheiro. O quarto em si era bastante elegante, limpo e bem conservado. O que mais agradou a Davey, porém, foi o fato de ter um banheiro privativo com descarga. Afinal, que tipo de cidade civilizada não teria uma? Pouco depois, um funcionário bateu à porta para avisá-lo de que a água do banho estava pronta. O banho era tomado em um cômodo separado. Uma necessidade no Ocidente, onde sistemas de abastecimento de água adequados ainda não haviam sido construídos, tornando a água um produto caro. A maioria das pessoas passava vários dias sem tomar banho. Senhor, gostaria de alguma ajuda? Apenas 50 centavos. Davey tinha acabado de se despir e entrar na banheira quando ouviu uma batida na porta, seguida da voz de uma mulher vinda de fora. No jogo, o serviço de limpeza também custava 50 centavos, um preço justo. Mas, na realidade, essa era apenas a taxa inicial. Havia serviços extras disponíveis, embora estes fossem cobrados à parte. Não era algo que você via no jogo, mas aquilo já não era mais um jogo. Entre, senhora, disse Davey calmamente, embora houvesse um traço de curiosidade em seu tom de voz. Quando a porta se abriu, seu interesse desapareceu instantaneamente. Ele nem se deu ao trabalho de dizer muita coisa depois. Mesmo assim, ele não a mandou embora. Depois de dias na estrada, ele estava tão sujo que precisava de uma boa esfregada. Ignorando as indiretas e investidas sutis da mulher, Davey deixou que ela o lavasse completamente. Quando ela terminou, ele pediu à atendente que trouxesse outro balde de água quente para que ele pudesse se enxaguar novamente e, casualmente, deu a ela uma gorjeta de 10 centavos. Naquela época, dar gorjeta era algo que apenas os ricos faziam. O costume havia sido importado da Europa. Os americanos ricos que viajavam para o exterior traziam a bebida de volta como forma de demonstrar seu requinte e posição social. Há poucos anos, houve até mesmo um movimento anti-despejo no Oriente, de curta duração, que obviamente terminou em fracasso. Depois de ajudar Davey a se enxaguar novamente, a mulher ficou agradavelmente surpresa quando ele lhe deu $1 inteiro de gorjeta. Seu serviço extra normalmente custava apenas 50 centavos, 25 centavos se você negociasse, às vezes até mesmo incluído na taxa padrão. Tudo dependia da generosidade do cliente. Ela e outras como ela trabalhavam em várias pousadas, embora os estabelecimentos mais baratos pagassem menos por seus serviços. Antes de sair, Davey perguntou casualmente sobre a localização do mercado negro. Assim que obteve a informação, decidiu resolver a situação antes de se deitar para dormir. O mercado negro estava escondido em um pequeno barraco no final de um beco estreito, um lugar que ninguém encontraria sem indicações. Davey cobriu a metade inferior do rosto com um cachecol antes de entrar. Não por medo, mas sim para evitar chamar atenção desnecessariamente. Oh, uma bela barra de ouro, disse o negociante do mercado negro com os olhos brilhando. Quanto o senhor gostaria de receber por ela? Davey não disse nada. Simplesmente revelou o colte que estava apoiado em seu quadril. Peço desculpas, senhor, por favor, perdoe minha grosseria, gaguejou o croupier rapidamente. Na cotação atual, essa barra vale $500. Serve. Está ótimo, respondeu Davey calmamente. Nada de notas de 100 ou 50. Troque tudo por notas de 20 e 10. No oeste, fora de cidades prósperas como Saint-Denis e Blackwater, contas altas eram difíceis de pagar e chamavam muita atenção. Notas de menor valor eram mais seguras e mais inteligentes. Capítulo 11. A Sociedade Civilizada de Valentine. Quando se tratava de ganhar dinheiro rápido no oeste, nada superava o comércio de tabaco e bebidas alcoólicas. O tabaco era lucrativo, sem dúvida, mas os custos eram muito altos para a época. A produção ilegal de bebidas alcoólicas, por outro lado, era claramente a melhor opção.
Em sua vida anterior, quando jogava online, administrar um negócio de produção ilegal de bebidas alcoólicas era sua principal fonte de renda. Então, naturalmente, seu plano desta vez era o mesmo: começar produzindo uísque ilegal. É claro que com apenas algumas centenas de dólares no bolso, ele ainda não tinha capital suficiente. Ele ainda precisava recuperar as barras de ouro restantes em outros 2 locais. Mas por agora, o que ele realmente precisava era descansar. Na manhã seguinte, Davey decidiu dar uma passada nos bares, principalmente para dar uma olhada. A prioridade máxima ainda era colocar as mãos nas barras de ouro. Existiam 2 bares em Valentine. O primeiro foi o antigo estabelecimento, o Salon Valentine. O segundo foi o recém-inaugurado Cine Field Salon. Desde que o Cine Field abriu as portas, o movimento no antigo bar vinha diminuindo constantemente. A maioria das pessoas preferia o ambiente moderno do novo local. Ao sair de sua estalagem com a intenção de visitar primeiro o antigo salão, Davey avistou algo perturbador em um beco próximo. Tilly Jackson foi prensada contra uma parede por um homem negro que parecia estar a ameaçando. Não pensou que eu fosse te encontrar, não é, Tilly? O que você faz não tem mais nada a ver comigo. Me solte. Me solte. Estive te procurando por muito tempo. Davey não hesitou. Ele avançou a passos largos. Deixe ela ir. No instante em que falou, revelou o colte que carregava no coldre na cintura. O homem paralisou. Um único olhar para a arma foi suficiente para fazê-lo hesitar. Ei, cara, relaxa. Não precisa arrumar confusão. Ele ergueu as mãos levemente e deu um passo para trás, soltando Tilly. Percebendo que Davey não era alguém com quem se devesse mexer, o homem lançou um olhar frio para Tilly. Você está cometendo um grande erro, Tilly Jackson. Vá embora. Tilly respondeu rispidamente. O homem lançou um último olhar para Davey, decidiu que não valia a pena a briga e foi embora rapidamente. Obrigado, Davey. Está tudo bem, Tilly. Davey não perguntou mais nada. Ele sabia exatamente quem era aquele homem, um dos membros da gangue dos irmãos Foreman. Tilly Jackson tornou-se uma fora da lei com apenas 12 anos de idade. Ela se juntou à gangue dos irmãos Foreman ainda jovem, mas depois matou o primo de Anthony Foreman em legítima defesa e deixou a gangue. Depois disso, ela se juntou à gangue Vanderlinde. Ei, Davey! A voz de Arthur soou de perto. Ele estava procurando por Tilly e Karen e as encontrou por acaso. Arthur, você está sozinho? Onde está o Mac? Davey, você sabe como é o Mac. Ele bebeu metade do bar ontem à noite. Ainda está se recuperando da ressaca. Estou procurando a Karen. Você a viu? Ouvi dizer que ela foi ao hotel para obter informações. É o que se espera, respondeu Davey. O Mac é sempre assim. Eu não estava hospedado por perto ontem à noite, então não ouvi nada sobre a Karen. Ele já sabia da situação de Karen, mas não disse mais nada. Arthur seguiu em direção ao hotel para encontrá-la, enquanto Davey foi direto para o salão Cine Field. Lá dentro, ele viu Mac desmaiado em uma mesa com Mary Beth e o tio sentados ao lado dele, vigiando. E aí Davey cumprimentou Mary Beth com um sorriso ao vê-lo. Tio Mary, obrigado por cuidar dele. Aquele idiota nunca muda, disse Davey, aproximando-se do bar. Ele pediu 3 bifes, uma taça de vinho tinto e um uísque. Ah, Davey, obrigado pelo uísque, mas um copo? Isso não é suficiente. O tio se animou imediatamente ao ouvir isso. O uísque custava 50 centavos o copo no bar, bem acima do que o tio costumava gastar. Ele geralmente bebia as bebidas mais baratas no acampamento. Obrigada, Davey, disse Mary Beth suavemente. Vinho tinto e bife eram luxos raros para ela. Fique de olho no Mac para mim, disse Davey entre uma mordida e outra. Estou reunindo informações sobre os Pinkertons, pode levar um tempinho. Ele planejava pegar um trem para a estação Bachus, onde mais 5 barras de ouro o aguardavam. Essa seria sua primeira fortuna de verdade. Não se preocupe, Davey, disse o tio batendo no peito. Nós vamos cuidar dele, vamos garantir que ele volte para o acampamento em segurança. Mas teremos que esperar o Arthur voltar, acrescentou ele com um sorriso. Você sabe que nem eu nem a Mary conseguimos carregar esse trambolho sozinhos. Mesmo assim, disse o tio com um sorriso sem graça, um copo de uísque não me basta. Meu tio não participava de trabalhos para gangues, então não tinha renda fixa. Ele vivia de rações do acampamento e bebidas baratas. Bebidas com alto teor alcoólico, como uísque ou gin, que custavam pelo menos $2 a garrafa, estavam muito além do que ele podia pagar. Enquanto isso, Mary Beth comia seu bife com uma graça discreta, ocasionalmente dando pequenos goles em seu vinho. Sua postura elegante e seus modos delicados a faziam parecer mais uma dama da alta sociedade do que uma integrante de gangue, embora isso fosse, é claro, parte de seu disfarce. Davey deu uma risadinha, tirou uma nota de $1 do bolso e pediu mais 2 uísques para o tio. Oh, Davey, que generoso! O tio sorriu de orelha a orelha. Deus te abençoe, rapaz. Davey olhou para Mac, que ainda dormia. Era óbvio que ele não acordaria tão cedo. Capítulo 12 foi apenas um mal-entendido. Reservei um quarto no Elton Inn. Talvez vocês possam descansar um pouco lá, tomar um banho, ou algo assim. Claro, vou colocar na minha conta. Mary Beth, Karen, Molly, Arthur, o tio e Mac exalavam o mesmo cheiro desagradável. Fazia muito tempo que nenhum deles tomava um banho decente. No oeste, o próprio banho era um luxo. Com exceção de Dat e Mika, Davey gostava da maioria dos outros e não se importava de dar uma pequena ajuda. Ao ouvir a oferta de Davey, os olhos de Mary Beth brilharam. Obrigada, Davey. O tio soltou um assobio baixo. Ah, Davey, a pousada Elton.
Ouvi dizer que custa $3 a noite. Davey deu uma risadinha. Encontrei um sujeito generoso na estrada que teve a gentileza de compartilhar um pouco da sua boa sorte. Para uma gangue de foras da lei, o roubo não era nada incomum, então Davey simplesmente atribuiu sua generosidade recém-descoberta à sua sorte na estrada. Você é mesmo um homem de sorte, Davey, encontrar alguém com dinheiro sobrando, riu o tio. Dizem que o serviço no Elton Inn é de primeira qualidade. Davey percebeu o tom do tio e sorriu. Talvez você devesse ver com seus próprios olhos. Arthur e Mac também são bem-vindos. O rosto do tio se iluminou instantaneamente. Davey, obrigado. Você é um verdadeiro irmão. Nesse instante, Arthur entrou correndo com Karen e Molly. O rosto de Karen estava machucado. Davey, tio, precisamos sair daqui, agora, disse Arthur com urgência. Ele se envolveu em uma briga ao defender Karen, e os problemas já estavam à espreita. O tio gemeu de frustração. Ele estava ansioso para ir ao Elton Inn ou ouvirá dizer que lá se hospedavam pessoas de classe alta. Mary Beth também pareceu desapontada. Ela estava esperando por aquele banho há muito merecido. O que aconteceu, Arthur? Talvez não precisemos ter tanta pressa. Davey está hospedado no Elton Inn, devemos nos arrumar primeiro, disse o tio. Arthur explicou rapidamente e me meti em encrenca. O xerife local pode estar atrás de mim. O tio fez uma careta. Droga, Arthur, você não consegue se manter longe de problemas de uma vez por todas? Ao ouvir o nome do xerife, o tio percebeu imediatamente a gravidade da situação. Todos eram procurados. Mesmo que as recompensas não fossem válidas entre os estados, seus rostos ainda valiam muito. Uma vez reconhecidos, sair da cidade seria praticamente impossível. Nesse instante, uma voz soou de fora. É ele. Foi ele quem me bateu. Do lado de fora do bar, o xerife de Valentine já havia cercado o local com vários agentes. Escutem bem aqui dentro, gritou uma voz. Sou o xerife Curtis Malloy, de Valentine. Você foi acusado de agressão e preciso que venha comigo para interrogatório. O xerife Malloy era cauteloso, os criminosos no oeste quase sempre carregavam armas, e não era preciso muito para que um tiroteio começasse. A mão de Arthur já estava apoiada no coldre. Calma, Arthur, disse Davey, levantando-se. Não há necessidade disso. Talvez possamos conversar com o xerife Malloy. Ele não queria um tiroteio. Neste mundo, ser procurado não era algo que se pudesse simplesmente esquecer como num jogo, isso ficaria com você para sempre. Tudo bem, Davey. Vou seguir o seu exemplo, disse Arthur. Quando eu estava ajudando a Karen, dei uma surra naquele cara. Davey aproximou-se, ergueu as mãos ao lado de Arthur e os dois saíram do salão. Ao vê-los obedecer, o xerife Malloy soltou um pequeno suspiro de alívio. Pelo menos não haveria derramamento de sangue hoje. Arthur, Davey, Karen e o homem que Arthur havia espancado foram levados para a delegacia. Diferentemente daquela no jogo, esta delegacia era muito maior, com pelo menos 20 ou 30 policiais. Valentine podia ser uma cidadezinha rural com apenas alguns milhares de habitantes, mas era próspero o suficiente para sustentar uma força policial considerável. Este senhor disse que você o agrediu. Isso é verdade? Gostaria de ouvir sua explicação? Perguntou o xerife Malloy de trás de sua mesa. Arthur estava prestes a falar, mas Davey se adiantou. Xerife Malloy, talvez o senhor devesse dar uma olhada nesta jovem aqui. Percebe os hematomas no rosto dela? Claramente nossa amiga interveio porque ela estava sendo assediada. Isso é legítima defesa, não concorda? Enquanto falava, Davey discretamente deslizou uma nota de $20 entre as páginas de um livro na mesa do xerife, seu corpo bloqueando a visão de todos os outros. Os olhos do xerife Malloy piscaram. $20 não era uma quantia pequena. Este cavalheiro. Xerife, meu nome é Davey, ele interrompeu suavemente. Senhor Davey, entendo seu ponto de vista. Parece que o senhor e seu amigo foram tratados injustamente. O tom do xerife Malloy suavizou. Ele se virou para a queixosa. Senhor, talvez o senhor queira explicar por que agrediu essa adorável senhora em primeiro lugar. O homem gaguejou, sem saber o que dizer. Ele não podia admitir que tinha sido por solicitação de prostituição. A prostituição era ilegal na maioria dos estados. E essa seria uma acusação muito pior do que agressão. Davey deu um passo à frente, passando o braço em volta do ombro do homem com um sorriso amigável. Xerife Malloy, talvez tudo isso tenha sido apenas um mal-entendido. Não é verdade, senhor? Ao perceber que a situação estava se voltando contra ele, o homem assentiu rapidamente. Sim, foi apenas um mal-entendido. Capítulo 13. O papel do traficante de medicamentos falsificados. Nos Estados Unidos, não havia problema que o dinheiro não pudesse resolver. E se não pudesse, bem, isso só significava que você não tinha o suficiente. Com ambas as partes resolvidas, o xerife Malloy não viu motivo para interferir mais. Assim que o assunto foi encerrado, ele se preparou para deixar a delegacia. Arthur não tinha percebido Davey colocando suborno no livro do xerife. Ele realmente acreditava que Malloy era um homem bom e justo, honesto e íntegro. Felizmente, ele não havia sacado a arma de volta no salão. Davey olhou para os cartazes de procurados pendurados na parede e sorriu. Xerife Malloy, esses são os seus alvos de recompensa atuais? O xerife Malloy, que havia formado uma boa impressão de Davey, perguntou. Você é um caçador de recompensas? Davey deu de ombros. Às vezes, suponho. Sabe como é? Todo mundo fica sem dinheiro de vez em quando. Malloy lançou um olhar rápido para seu assistente. O delegado deu um passo à frente e explicou. Aquele homem é um charlatão sem coração.
Ele tem vendido tônicos milagrosos falsos que envenenaram pessoas por toda esta região, principalmente aqui perto e em Annesburg. Ele matou mais pessoas do que Landon Ricketts jamais matou, e não com uma única bala. Ele sente algum tipo de prazer doentio com isso. O xerife acrescentou. As pessoas no bar disseram tê-lo visto no cânion próximo, indo para o norte. Davey, você acha que consegue trazê-lo? Tem uma boa recompensa pela cabeça dele. Mas você precisa trazê-lo de volta vivo. Quero que as viúvas que ele deixou para trás recebam justiça antes que ele seja enforcado. Claro. Seja qual for o meio que você usar, não farei perguntas, apenas certifique-se de entregar o produto. Davey assentiu com a cabeça. Vou tentar. Mas por agora devemos ir, obrigado, xerife Malloy. Após saírem da estação, o grupo voltou em direção ao bar. Karen soltou um longo suspiro de alívio, ainda surpresa com a facilidade com que tudo havia corrido. Aquele xerife é realmente um homem justo e decente, murmurou ela. Arthur parecia desconfortável, como se quisesse falar, mas hesitasse. Arthur, disse Davey, percebendo o olhar, se você tem algo a dizer, simplesmente diga logo. Arthur hesitou, depois falou. Aquele cartaz de procurado, Davey. Você sabe que estou sem dinheiro agora. Se eu for atrás daquela recompensa, é claro que vou dividir com você. Arthur claramente estava de olho na recompensa, mas como Davey havia mencionado primeiro, ele não podia simplesmente competir com um dos seus. Outras gangues podiam brigar por recompensas, mas na gangue Van der Linde, Arthur ainda acreditava que todos eram família. Davey, no entanto, não tinha intenção de entregar o vendedor de remédios falsificados à polícia. Aquele homem Benedict Elbright era valioso demais para ser desperdiçado. Para colocar seu negócio de produção ilegal de uísque em funcionamento, Davey precisava de um grande estoque de álcool de qualidade para consumo. Usar álcool industrial mataria pessoas, e teria um gosto horrível. O álcool medicinal, por outro lado, era basicamente o mesmo que o álcool de qualidade alimentar. Se Benedict conseguia produzir remédios falsos, então ele claramente tinha acesso aos materiais certos. As clínicas próximas também armazenavam bastante álcool medicinal, mas esse estoque estava sob o controle da gangue O'Driscoll, que por acaso trabalhava com o mesmo delegado que eles acabavam de conhecer. A verdadeira gangue O'Driscoll não era o tipo de grupo fraco e descartável que se podia eliminar como num jogo. Eles vinham em conflito com a gangue Van der Linde há anos, e eram formidáveis. Valentine era território dos O'Driscoll, e as operações deles eram ainda maiores que as dos Van der Linde. Se Davey quisesse expulsá-los, precisaria de muito mais informações primeiro. Arthur, disse Davey, você pode ir atrás daquele vendedor de remédios falsos, mas não o entregue à polícia. Eu tenho um plano para ele. A recompensa é de $50. Eu mesmo pagarei. Você não trabalhará de graça. Davey tirou $50 do bolso e os entregou na mão de Arthur. Davey, isto, Arthur pareceu surpreso. Arthur, continuou Davey, a noroeste do acampamento, há uma cidade incendiada chamada Limpane. Assim que o encontrar, leve-o para lá e mantenha-o sob minha custódia. Arthur assentiu com a cabeça. Tudo bem, Davey. Ele não podia recusar o pedido de um irmão, especialmente um que vinha acompanhado de $50. Arthur, disse Davey com um sorriso, porque você não vai para a pousada Elton com o tio e os outros, e a Karen também. Reservei um quarto para vocês se lavarem. É por minha conta. Karen se animou instantaneamente. Um banho. Que palavra linda. Obrigada, Davey. De volta ao bar, Karen relatou tudo o que havia acontecido no escritório do xerife, insistindo ainda que o xerife Malloy era um homem honesto e íntegro. A essa altura, Mac finalmente acordou. Quando soube que Davey havia roubado um homem rico e alugado quartos na estalagem Elton, exigiu em voz alta que ele mesmo fosse tomar um banho. O tio lançou um olhar surpreso para Davey. Ele sabia que o assunto na delegacia não tinha sido tão simples quanto parecia, claramente havia coisas que Davey não tinha dito, mas sua atenção se desviou rapidamente ao ouvir a menção de banhos. Logo depois, o grupo chegou à pousada Elton Inn. Davey deixou um depósito de $20 com o recepcionista, garantindo que todas as contas fossem lançadas em seu nome. Agora, era a hora de recuperar as outras 5 barras de ouro. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.